Olá, sou Kailane Gelaski Matuli e venho por meio dessa trazer um relato de experiência, uma oficina de caldas e extratos no manejo de pragas e doenças de plantas. É promovida pelo Instituto Federal Campus União da Vitória. Como autores que realizaram uma oficina, temos eu, Kailane Gelaski Matuli, a Larissa Cunhasque Gutarek e a nossa professora orientadora e coordenadora Ana Paula Cardoso Alves. Tendo em vista que o uso intensivo de produtos químicos na agricultura tem trazido impactos preocupantes ao meio ambiente, tem sido utilizado como alternativa o uso da agroecologia, com as práticas sustentáveis das caldas e extratos naturais no controle de pragas e doenças. Tendo em vista que isso tem um bom desempenho quando a gente pensa na agricultura orgânica e em algumas famílias, em algumas agricultores familiares que já utilizam dessas práticas. Mas, porém, entretanto, muitos agricultores familiares das nossas cidades, com um levantamento feito, viu-se que os nossos agricultores das cidades de União da Vitória, Paraná e Porto União, Santa Catarina, ainda não têm o acesso dessas soluções alternativas devido à distância da pesquisa e à falta de capacitação técnica. Então, nossas famílias na parte rural, que de muitas vezes fazem as nossas feiras, que a gente vai comprar os produtos, não se tem a parte técnica chegando até eles com essas soluções. Então, para mudar essa realidade, como uma tentativa de mudar, se desenvolveu um projeto de extensão intitulado Agricultura Agroecológica, capacitação dos agricultores dos municípios de União da Vitória, Paraná e de Santa Catarina, Porto União, para o emprego de métodos alternativos de controle de pragas e doenças nas plantas, voltados aos agricultores dessas duas cidades e para formar, de forma que a pesquisa e o conhecimento seja apresentado a essas comunidades. Então, o nosso objetivo com essa oficina foi capacitar os produtores das cidades de União da Vitória e Porto União para a promoção de métodos de controle alternativo de pragas e doenças das plantas, e também de forma de aproximar a instituição IFPR como parte de pesquisa com a comunidade, pesquisa e de parte técnica também. Então, a nossa primeira etapa do projeto envolveu a elaboração de uma cartilha, quando na mesma foi feita uma identificação de caudas e extratos naturais e também de pragas e doenças que mais acometem os nossos agricultores familiares com as suas hortaliças, o que mais acontece. Depois desse levantamento, também pensando na parte para não se sair muito caro e para também não ser uma cauda muito elaborada, que fosse difícil preparo, para ser uma coisa mais fácil. Então, com base nessas informações coletadas, foi feita então uma cartilha com umas receitinhas e forma de aplicação dessas caudas e desses extratos. Depois foi distribuído de forma impressa e de forma digital. Depois da elaboração da cartilha, foi divulgada a oficina, que aconteceria dia 27 de fevereiro, nas dependências do Instituto Federal de União da Vitória. Essa oficina que seria parte de conversa, primeiramente, e depois haveria a prática da elaboração das caudas e extratos naturais. Foi feita a divulgação, então, diretamente nas feiras dos produtores das duas cidades e também pelo perfil do Instagram do IFPR União da Vitória, convidando todos para participar da parte prática que aconteceria dentro do campus. No dia, então, da oficina, se iniciamos com uma roda de conversa entre os acadêmicos do quarto período do curso de agronomia e entre os produtores, onde foi abordado a importância da agroecologia, por que ela é utilizada, como utilizá-la, e também foi muito legal a parte dos produtores trazendo suas dificuldades, o que eles passavam no dia a dia e que de muitas vezes eles não conseguiam implementar a utilização de uma cauda bordaleza, de um outro método
que não fosse o químico nas suas propriedades. Foi muito legal ter essa troca e saber que a gente poderia estar ajudando, a gente ajudou ali algumas famílias que não sabiam a utilização, que não tinham ideia da utilização, de como utilizar, como aplicar. Então foi muito legal essa parte de poder ajudar né, na parte que a gente faz os estudos de pesquisa, a parte que a gente tem em aula também e poder promover esse saber aos agricultores. Foi muito bom. Então, após tudo, eles falaram algumas dificuldades do cotidiano e foi feita essa troca de conversa. Após essa troca de conversa, depois a gente fez a parte da prática, que foi conduzido então os produtores, os agricultores familiares, para a parte externa da IFPR, aonde havia mesinhas, onde cada aluno do quarto período tinha uma cauda que, enquanto estava preparando a cauda, ia tirando dúvidas, falando como fazia, qual era a validade, método de aplicação, como se aplica, para o que se aplica. E foi muito legal o interesse dos agricultores, o interesse que o pessoal teve para saber como poder ajudar, como que faz diferença. Então, foi feito isso. E depois, ao final, como incentivo, né, para preparo, como dar ali um incentivo, a gente fez as caldas e embalamos todas elas em garrafinhas, nomeando-as e também entregando-os para os participantes, para que fosse um incentivo de utilizar e começar a utilizar esses métodos nas suas casas, nas suas propriedades. Então, aqui tem algumas fotos da realização do projeto, alguns alunos explicando ali como que é a utilização, as garrafinhas que a gente fez. Como conclusão, então, a realização do projeto teve muita importância, que tem que ter essa aproximação da instituição como parte técnica e de pesquisa para as comunidades, principalmente as comunidades que a gente vê que tem mais longe da parte rural, né? E também foi muito bom a participação, mostrando que é necessário mesmo isso, a participação ativa dos produtores, que mostrou o interesse em adotar práticas sustentáveis, que foi ótimo. E a troca também de conhecimentos, que beneficiou tantos os agricultores e tantos nós estudantes, né, que acarretamos mais algumas coisas para a nossa atividade estudantil, né? E importante também que projetos como esse fortalecem a autonomia do campo e constrói caminhos reais como uma agricultura mais sustentável. Então, de forma, eu gostaria muito de agradecer a presença e a participação dos agricultores das duas cidades, de União da Vitória e Porto União. Se eles não tivessem aparecido, não seria essa troca maravilhosa de conhecimentos. A nossa professora coordenadora do projeto e aos meus colegas, os colegas do curso que ajudaram a realizar as pesquisas e pôr a prática, né, do projeto. Seria isso. Muito obrigada.